Os 4 tipos de ouvintes é o tema da mensagem. À luz de Marcos, capítulo 4, leremos os versos 1 a 20. Sermão baseado na parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nos evangelhos, nós encontramos o registro de 60 parábolas diferentes. Em quantidade e excelência, não há paralelo no mundo antigo. Jesus foi o maior contador de parábolas do mundo antigo. E é interessante notar que o tema central, principal, dessas parábolas é o reino de Deus. E Marcos vai tratar sobre esse assunto nas parábolas que ele apresenta a nós. E embora o evangelho segundo Marcos seja um evangelho de ação, de movimento, mais focado nos atos do que nos discursos de Jesus, nós estamos diante de um bloco grande de 4 parábolas. E esse termo parábola, né, é um termo composto, significa colocar algo ao lado e comparar. Esse é o significado técnico da palavra parábola. E Jesus usou muitas parábolas como uma espécie de figura para ilustrar uma verdade. Então, como mestre por excelência, ele lançava a mão de uma linguagem simples, embora por vezes com algum grau de complexidade no seu ensino, mas uma linguagem simples, familiar às pessoas que ele estava se dirigindo, né, à sua audiência, para ilustrar um pensamento, uma ideia, uma verdade. E os mistérios do reino, que ele chama aqui, mistérios, são verdades que só podiam ser discernidas por revelação de Deus, por iluminação do Espírito. E no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar, repito, 4 parábolas, onde esses mistérios do reino são apresentados. Mistério aqui é uma verdade espiritual, entendida apenas por meio de uma revelação divina. E essa sessão ela tem uma estrutura muito interessante.
Observem que os dois primeiros versos formam uma espécie de introdução. E os últimos versos, 33 e 34, uma conclusão. E o verbo presente aqui, o mais importante na estrutura dessa parábola, é o verbo ouvir. Ele está falando sobre a maneira adequada de ouvir e também algumas maneiras equivocadas de se ouvir. Tanto os líderes religiosos quanto as multidões, os discípulos, serão confrontados por esses mistérios do reino e terão que perguntar a si mesmos se estão ouvindo adequadamente as verdades do reino. Eu queria sua atenção, e peço a você que mantenha aí a Bíblia aberta. Os dois primeiros versos, essa introdução, é interessante porque cria um ambiente, o cenário a partir do qual Jesus vai pronunciar essa belíssima parábola, a parábola do semeador. Observe como ele começa. Marcos apresenta assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. O capítulo 3, Jesus está na sinagoga, agora ele está à beira-mar. Ele é o pregador ao ar livre. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. As portas na sinagoga foram fechadas para Jesus. Ele sofreu dura oposição da classe religiosa, fariseus e escribas. Levantaram muita suspeição sobre a honestidade de Jesus, sobre a ortodoxia do seu ensino, sobre as suas práticas, de modo que nesse momento Jesus não está mais pregando entre os religiosos na sinagoga, mas agora nas ruas, nas praças, e nesse caso específico aqui, à beira-mar, o mar da Galileia. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, tentando imaginar aquele belíssimo cenário da Galileia, no entorno do lago de Genezaré, porque Jesus fez da praia o templo e do barco o púlpito. Nas águas azuis do mar da Galileia, Jesus falou a uma multidão disposta a ouvir cada palavra do Senhor. E a partir desse púlpito flutuante, Jesus fala ao coração do povo. Muito provavelmente, o lugar onde Jesus proferiu essa parábola é um lugar entre Cafarnaum e Tágiba, onde ainda hoje existe uma espécie de anfiteatro natural. É uma encosta que desce até uma baía, que os israelenses chamam de Baía das Parábolas. Cientistas israelenses estudaram aquele lugar, e quem está no barco, se dirigindo à praia, pode falar e, sem esforço, alcançar milhares de pessoas. É um anfiteatro natural que existe ali, entre Tágiba e Cafarnaum. E muito provavelmente Jesus faz isso. Ele entra no barco, se afasta da praia, toma assento e começa a falar, e a sua voz alcança muitas pessoas. É interessante isso, porque a tradução literal, veja que no verso 1 aparece assim: entrou no barco onde se assentou. A tradução literal aqui seria: subiu no barco e se sentou no mar. Parece estranho isso, né? Mas talvez aqui Marcos esteja usando essa linguagem, reverberando uma verdade teológica expressa no Salmo 29, que diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Tente imaginar a cena, ele senta no barco e começa a falar. No lago de Genezaré, no mar da Galileia. A cena é impressionante. E naquele contexto da Galileia, que é a região mais fértil de Israel, todos estavam familiarizados com essa figura do semeador a semear. Era muito artesanal. O homem colocava uma bolsa de couro com os grãos e saía semeando. Todos eles sabiam o que significava isso. E a partir dessa figura comum àquela audiência, Jesus então profere essa parábola, que tem como propósito, diferente de uma alegoria, uma parábola tem um tema central. E a pergunta é: qual é o tema central da parábola do semeador? Os diferentes tipos de ouvintes. Jesus está falando fundamentalmente sobre 4 tipos de ouvintes e as reações distintas, diferentes, diante da palavra de Deus. Se você for atencioso na leitura, ele começa a parábola e termina a parábola com o verbo ouvir. Repito, é um verbo predominante na parábola. Mas antes de examinar esses 4 tipos de ouvintes, eu queria sua atenção para ver mais cuidadosamente os versos 10 a 12. Porque esse é o segundo momento no Evangelho segundo Marcos, nós estamos aí nessa jornada, esse é o 21º sermão,
É o segundo episódio em que Marcos apresenta aqui o que na literatura é chamado de episódio sanduíche. Entre a parábola que é apresentada entre os versos 3 e 9 e a explicação dela, versos 13 a 20, Jesus apresenta a razão pela qual ele ensina por meio de parábolas. Então é um episódio sanduíche. Entre a parábola e a explicação tem uma nota aí, que é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. É uma inserção marcana, assim chamada, de difícil interpretação. Vejam, lerei novamente. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Esse é o motivo pelo qual ele ensina por parábola. A razão. Agora vejam, a nota bem dissonante aqui. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Se alguns pudessem, riscaria essa passagem. Ficaria só com a parábola e a explicação. Mas se o texto está aqui, é porque há uma razão. Então, qual é o ponto aqui? O ensino de Jesus, a partir de agora, é restrito aos 12. Tente imaginar. Ele prega, né, ele faz o ensino da parábola do sermão, parábola do semeador, e com os 12 e um grupo mais próximo a ele, um grupo de discípulos, então ele estava com um grupo restrito, não mais a multidão, ele começa a falar sobre essa questão. Porque os próprios discípulos perguntam: por que o Senhor ensina por meio de parábolas? E ele então dá a razão. E o propósito dessa citação, ele está citando o profeta Isaías. Se você ler o texto correlato, Mateus 13, Mateus vai citar textualmente o profeta Isaías, capítulo 6, para mostrar que a cegueira e a impenitência de Israel, demonstradas na maneira como eles rejeitam a mensagem, era um sinal de juízo. Então, quando Jesus cita o livro do profeta Isaías, faz essa inserção aqui entre a parábola e a explicação, o seu propósito é mostrar que as pessoas, por vontade própria, elas não são coagidas, é por vontade própria, elas rejeitam o Senhor e tratam sua mensagem com desdém. Então, ele as endurece para que não se convertam e sejam perdoadas. Essa é uma passagem que fala sobre o juízo, fala sobre o impenitente. E boa parte daquela audiência, e observe que há 4 tipos de ouvintes nessa passagem, boa parte daquela audiência era constituída de pessoas que estavam ouvindo de forma inadequada. Religiosos, a multidão como um todo, inclusive, ele vai usar essa linguagem, os de fora, né? O notável Antônio Vieira, a quem Fernando Pessoa chamou de o imperador da língua portuguesa, ele faz um comentário desse texto, versos 10 a 12, que eu considero irretocável. Eu vou ler para vocês. Ouçam. Todas as criaturas que existem no mundo se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como os espinhos, e criaturas insensíveis, como as pedras, e não há mais. Faltou algumas dessas que não se armassem contra a semeadura? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. As pedras secaram-na, os espinhos afogaram-na, as aves comeram-na e os homens pisaram-na. O que Vieira está dizendo aqui é que apenas pela graça livre e soberana é que os discípulos puderam compreender os mistérios do reino. O homem precisa responder com fé, com arrependimento, ele precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas esse ato já é um sinal da soberana graça de Deus operando no coração, porque inerentemente um homem não consegue fazer esse movimento na direção de Deus. Mistérios são verdades que permaneceriam desconhecidas se Deus não as revelasse. Existe aqui, para muitos teólogos, uma grande tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem tem o dever moral de ouvir e responder a Deus, mas o seu coração está inabilitado até que ouça pela fé.
Então existe uma estrutura nessa parábola, e eu queria compartilhar esse ponto aqui que é bem sensível, antes de examinar esses 4 tipos de ouvintes. Qual é a estrutura simples da parábola? A semente é a palavra de Deus. Os solos, os corações dos ouvintes. E os resultados, as diferentes respostas que o homem dá à pregação. Marcos começa com essa parábola porque o reino de Deus começa com a pregação da palavra de Deus. Então a semente é semeada nos corações que produzem resultados diferentes. E vejamos então quais são os diferentes tipos de ouvintes apresentados por Jesus aqui, como eles reagiram à pregação. Primeiro, à beira do caminho. Existe aí o homem do coração endurecido. Verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. No mundo antigo, diferente de hoje em dia, as estradas não contornavam a propriedade. Quando você viaja, por exemplo, eu fiz uma viagem recente agora para o Mato Grosso do Sul, você viaja quilômetros, de um lado e de outro, plantação. E a estrada corta a plantação. Pois bem, nenhum agricultor lançaria de propósito, as sementes no chão batido. Aquele chão onde as pessoas caminhavam no meio da propriedade, eles ficavam pisoteados, endurecidos. Eventualmente, esse semeador lançando as sementes, um ou outro grão poderia cair no caminho, pisoteado, porque era um caminho de passagem. Mas aquela semente que ficou ali na superfície não pode germinar porque o chão está endurecido. Então Jesus está falando que algumas sementes caem em corações pisoteados, endurecidos, refratários, onde há uma resistência muito grande. Muitas pessoas, observem, tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Jesus, inclusive aqueles que queriam matá-lo. Foram testemunhas do poder de Deus, curando, libertando. Eles ouviram em loco a pregação de Jesus, mas o coração continuou refratário, endurecido, como aqueles que ouvem de forma inadequada. E a pergunta é, será que Jesus não sabia pregar? Será que Jesus não tinha talento para comunicar as verdades? Para citar Vieira mais uma vez, ele diz, o problema não estava no semeador, nem tampouco na semente, mas no solo, o coração do homem. E no verso 15, para que não haja nenhuma dúvida, ele diz então ele explica a própria parábola, no verso 15, o que seria esse coração endurecido. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. As aves aqui representam Satanás e seus agentes, cuja estratégia é desviar a atenção dos ouvintes, para que não compreendam. Jesus está falando sobre uma atividade satânica. Lucas acrescenta dizendo o seguinte, esse mesmo texto, agora na perspectiva de Lucas, capítulo 8, verso 12, está escrito, aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Houve uma audição, ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Então, Satanás sempre foi o principal opositor da obra de evangelização. Onde o semeador sai a semear, ele sai para roubar a semente. Agora, a Bíblia fala com clareza que Satanás existe, nós tratamos esse assunto aqui semana passada, quando falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia afirma a existência do diabo, e uma das suas atividades é cegar o entendimento dos incrédulos. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista da história. Plantou igreja em várias partes do antigo Império Romano, era um evangelista, amava o seu povo judeu, pregava a eles, pregava aos gentios, a tempo e a fora de tempo. E o apóstolo Paulo percebeu claramente que o sucesso na pregação deve ser atribuído totalmente à ação do Espírito Santo trabalhando no coração do ser humano. Porque esse coração é duro, esse solo rochoso, e também existe uma atividade maligna nesse processo, de entorpecimento, de embotamento das faculdades mentais, e para que não haja uma recepção do Evangelho. Ele fala claramente aos Coríntios, dizendo assim, na segunda carta, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, ouçam,
o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo diz que Satanás é o Deus deste século, cuja atividade é cegar o entendimento dos incrédulos para que não vejam o evangelho da glória de Cristo. Essa é uma atividade maligna, é uma realidade, mas isso não exime o homem de sua responsabilidade. Eu costumo sempre dizer aos irmãos, tenho dito aqui com relativa frequência, que o pecador não é vítima, ele é um agente responsável por suas escolhas. E quando nós lemos o texto de Isaías, que é citado por Marcos aqui indiretamente, e pelo profeta e por Mateus, de forma mais ampla, fica evidente, portanto, que essa atividade maligna, ela só é bem-sucedida porque há uma indisposição dos pecadores para com a verdade do Evangelho. O homem é inerentemente inclinado a não ouvir, no sentido de acatar, obedecer a palavra de Deus. Mateus, nesse mesmo contexto da parábola do semeador, ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então ouçam, as pessoas ouvem e não compreendem, porque o coração é impenetravelmente duro. O pecado impermeabilizou a alma delas. Então a mensagem entra por um ouvido, sai pelo outro. O que foi dito pelo salmista acerca dos ídolos também se aplica a certos ouvintes. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então percebam, o problema não é a mensagem, nem o mensageiro, o problema é o coração. E há um tipo de ouvinte cujo coração está tão endurecido quanto aquele chão que recebeu a semente, mas ela não pôde germinar. E Jesus, essa linguagem, houve uma atividade satânica ali para impedir que essa semente pudesse germinar. Um professor de Novo Testamento muito competente, chamado John Mackay, da Universidade de Princeton, século XIX, ficou conhecido pelos exames que ele fez nas parábolas de Jesus. Ele disse o seguinte sobre esse texto especificamente: para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum. Estão satisfeitos consigo mesmo, agarrados ao hábito, escravos da rotina, orgulhosos de suas crenças e da ausência delas, consumidos no prazer e nada levam a sério. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas no mundo como o nosso, de informação absurdamente veloz, de acesso a conteúdos dos mais variados, a quantidade de gente que, uma vez exposta ao Evangelho, continua refratente? É o coração endurecido. Aquele que ouve de mau grado a pregação do Evangelho não despreza o pregador, mas a Cristo, que é a própria mensagem pregada. E aqui, de imediato, meus irmãos, é uma aplicação muito importante para nós, enquanto cristãos que já professamos a fé em Jesus Cristo. Lute contra a dureza do coração e peça a Deus um coração quebrantado. O maior tesouro que um homem pode desfrutar neste mundo, um dos maiores tesouros, é ter um coração aberto, um coração sensível a Deus, um coração inclinado a ouvir a Deus. É muito importante, sobretudo num contexto em que reconhecemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Pensa na quantidade de igrejas que todos os domingos estão abertas e ali sempre alguém lendo e expondo as Escrituras Sagradas. Como é que essa palavra é recebida? Como é que ela é guardada no coração? A igreja precisa aprender a ouvir diligentemente a palavra de Deus. E ouvir é uma arte. Eu costumo sempre brincar que há sempre alguém oferecendo um curso de oratória. E algumas pessoas querem aprender a falar em público, precisam melhorar essa comunicação em público. Mas a gente não encontra cursos de ouvitatória, né? De escutatória. A gente precisa aprender a ouvir mais. Se faltam hoje no Brasil pregadores, também falta, certamente, audiência. Faltam pessoas dispostas a ouvir adequadamente. Um pastor puritano inglês chamado Baxter, se dirigindo à sua congregação, a maior igreja
do interior da Inglaterra nos seus dias, ele disse o seguinte: não vindes ouvir com o coração desatento, como se viesses ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso de indizível importância, a necessidade da santa palavra. Tendes um trabalho a fazer, tanto quanto o pregador, deverias estar ocupados tanto quanto ele. Deverias abrir as vossas bocas digerindo a palavra, pois ninguém pode digeri-la em vosso lugar. Logo, trabalhai o tempo todo, abominando o coração preguiçoso, tanto quanto um ministério de pregação preguiçoso. Baxter falando sobre a responsabilidade dos ministros em pregar, mas também da igreja em ouvir. Ele escreveu um livro chamado Pastor Aprovado, um livro que até hoje, 300 anos depois, continua sendo reimpresso em vários idiomas do mundo. É um livro que exorta os pastores a exercer com diligência o ministério pastoral, da pregação, do cuidado, da oração. Mas ele também fala sobre a necessidade da igreja a ouvir adequadamente o evangelho, ouvir adequadamente a pregação. A própria maneira do nosso corpo, a maneira como nós nos postamos, pode revelar muito sobre nós mesmos. A atitude. Lloyd Jones, que eu vou citar daqui a pouco, que é um exemplo para nós, ele dizia: se você não trouxer Deus de casa, você não vai encontrá-lo na igreja. A motivação, o que de fato nos afeiçoa, o que de fato é doce ao nosso paladar, isso tudo é importante. Jesus está se dirigindo a um grupo de pessoas dizendo: olha, tem aqueles que a semente caiu na beira do caminho, não germinou, não deu fruto, Satanás arrebatou do coração, não germinou. É um fenômeno recorrente na história da igreja. Muitas pessoas que precisam aprender a ouvir a pregação da palavra de Deus. Amós, o profeta, disse sobre um tempo, ele usa uma palavra muito firme, dizendo o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã um amigo meu me enviou um texto dizendo que a Sociedade Bíblica Ucraniana esgotou todos os seus depósitos de Bíblia. Não há mais Bíblia para adquirir na Ucrânia. O fluxo de gente buscando um exemplar das Escrituras Sagradas. É impressionante. Então, geralmente no tempo de adversidade, há um movimento maior, uma abertura maior para se ouvir a palavra de Deus. E os tempos de bonança e paz, geralmente, há uma negligência em relação às Escrituras, em relação à pregação do Evangelho. A gente precisa parar e pensar sobre essas coisas. Porque o que Cristo está dizendo aqui é absolutamente atual e pertinente para o nosso tempo. Cuidado com o coração endurecido. Peça a Deus: Senhor, dê um coração quebrantado. O livro de Provérbios diz que a alma farta pisa os favos de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Segundo tipo de ouvinte que aparece aqui, nós vamos chamar de coração superficial. Tem relação com o solo rochoso. Verso 5, ele fala que a semente caiu sobre um solo rochoso e, curiosamente, experimentou um crescimento, um fenômeno lá de crescimento. Mas por ter pouca terra, o crescimento foi rápido. A ausência de raiz não suportou o calor do sol. Observe então o verso aí, os dois, 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Em algumas partes da Galileia, havia uma camada de calcário de xisto, abaixo da superfície, que criava uma espécie de bloqueio, né? Impermeabilizava o solo. Então, esse solo raso impediu o aprofundamento das raízes. Então, inicialmente, aquela semente germinava e tinha um crescimento rápido. Mas, à medida que o sol aquecia o solo, a umidade se esgotava e aquela planta secava. Porque o solo era, na verdade, rochoso. A camada de terra era muito superficial. Isso é interessante notar. Jesus está falando sobre o ouvinte inconstante, emocionalmente frágil. É aquela pessoa que recebe com alegria, mas por pouco tempo, visto não ter raízes. Então, a falta de estabilidade indica a ausência de raízes. A alegria passageira dá logo lugar à apostasia, à deserção. Porque atrás da fina camada de terra há uma pedra dura, impenetrável, que impede o desenvolvimento da raiz. E uma evidência dessa instabilidade
é a atitude da pessoa, do ouvinte, diante de dois fenômenos inevitáveis ao cristianismo, inevitáveis aos discípulos de Cristo: angústia e perseguição. Observe a explicação que Jesus dá. Por que é que esse ouvinte recebe com alegria, mas logo abandona? Versos 16 a 17, o próprio Cristo explica a parábola. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas tem um adversativo aí. Verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E o motivo da deserção? Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o vento frio da oposição, o calor intenso das provações secam a semente. Essa semente, essa planta que surgiu rapidamente, não tem raiz, e logo, por conta da provação, ela seca, ela murcha. E Jesus dá a explicação. As provações aqui apontadas são de duas naturezas: angústia e perseguição. Então, todo o Evangelho segundo Marcos, ele vai trabalhar essa questão do custo do discipulado. Seguir a Jesus tem um custo. Ele falou, no capítulo 3, inclusive, sobre implicações custosas no ambiente da família. Quem não amar pai, mãe, irmão, irmãs, mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, há implicações e custos, inclusive, no ambiente da família. E certamente abraçar o Evangelho vai gerar algumas angústias nos seus discípulos. Eles também serão perseguidos, como Jesus Cristo falou de uma forma muito clara. Então, essas provações todas, essas lutas pelas quais o cristão passa por causa do Evangelho, nós estamos falando de questões frívolas, triviais, mas questões relacionadas às implicações do Evangelho na vida prática. Aqueles que recebem o Evangelho de forma superficial não resistem a essas angústias e provações. É terrível para algumas pessoas descobrir, por exemplo, que por mais fiel que seja um servo de Deus, ele pode passar por momentos de privação, de perseguição, de ter inclusive uma morte violenta, como tantos cristãos, ainda hoje, por causa do Evangelho, passam por dias tão adversos. Eles não atentam para o fato de que Deus nunca prometeu isenção de tribulação. Ele prometeu sua presença. Então, esse ouvinte de mente emocional tropeça na palavra ao descobrir que o mais santo dos cristãos não está imune à doença, tragédia, morte. Embora haja muitos falsos profetas ludibriando as pessoas, os incautos, torcendo a verdade, prometendo o que Deus não prometeu. Então, é muito perigoso esse tipo de ouvinte, o ouvinte superficial, que recebe com muita alegria, mas não tem raiz, e quando surgem os problemas, logo abandonam a fé. O IBGE já tem hoje no Brasil um campo que é o evangélico não praticante. Outro dia eu estava conversando com meu filho sobre essas questões e comentei com ele sobre... Existem dois tipos de desviados, né? Existem os desviados da igreja e os desviados do mundo. Os desviados da igreja, essa é uma linguagem muito comum no cenário evangélico brasileiro, são aqueles que de fato passaram por uma conversão, pelo novo nascimento, de fato viveram na ambiência da fé cristã, né? A glória de ser membro do corpo de Cristo e tal, mas por algum motivo, né? Uma fraqueza moral, doutrinal, uma decepção, uma crise das mais várias naturezas, esse indivíduo pode se afastar do Evangelho. Eu conheço pessoas que passaram um longo tempo afastados, alguns voltaram na última hora, né? Então estão desviados e voltaram. Desviados da igreja, desviados do caminho do Evangelho e voltaram. Mas existem os desviados do mundo. Eles pertencem ao mundo, passam uma temporada na igreja e voltam para o mundo, de onde nunca deveriam ter saído, no sentido de que não experimentaram um genuíno novo nascimento. Então, percebam, esses ouvintes que Jesus está apontando aqui, como não tendo raiz, e por causa das tribulações relacionadas ao Evangelho, abandonam a fé, é um tipo de ouvinte muito comum, sobretudo num país como o nosso, né? Onde os números são absolutamente estratosféricos, pensando em outros países do mundo, né? A quantidade de pessoas que confessam, sou cristão, sou cristã, membros de igreja, frequentando a igreja dominicalmente, mas de repente surge uma dificuldade e abandonam a fé.
Qual é a aplicação para nós aqui? Eu queria deixar isso aqui como um tom pastoral. Busque crescer espiritualmente. Essa linguagem bíblica do novo nascimento, ela é uma metáfora muito rica, porque nós nascemos de novo, somos bebês espirituais, tomamos leite, até o momento que é preciso mudar a dieta, comer uma alimentação mais consistente e ganhar estatura, robustez espiritual. É impressionante a quantidade de gente em nossas igrejas que não demonstra uma fé consistente, madura, é sempre aquela fé instável, emotiva, circunstancial, sempre andando com muletas, é complicado, dificuldades de crescer espiritualmente. Há muita gente vivendo assim. Na verdade, esse é um tempo de superficialidade. Um livro clássico chamado Celebração da Disciplina, Foster diz assim: a superficialidade é a maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas, com raízes, com consistência. E a gente percebe claramente a diferença entre um cristão superficial e um cristão que tem profundidade. Isso não tem a ver com inteligência, com habilidades, com talentos. Você encontra uma pessoa muito simples, mas amadurecida, né? Que não desperdiçou o sofrimento, que cresceu, que respondeu adequadamente diante das lutas pelas quais passou. Eu já testemunhei muitos casos assim, de ouvir um relato, de testemunhar um acontecimento e falar assim, está aí uma pessoa que dá evidências contundentes do novo nascimento, ou seja, uma fé robusta. No próximo dia 1º de março, completará 41 anos da morte do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele foi, para muitos, o maior pregador de língua inglesa do século passado. Mais de 30 anos pregou na Capela de Westminster, em Londres. Um gigante da pregação. Ele se aposentou, ainda exerceu o ministério de pregação de conferências teológicas, mas depois adoeceu, contraiu uma doença terrível, um câncer, e sofreu muito com aquela doença. E 3 dias antes de morrer, quando já não conseguia falar, ele escreveu num pedaço de papel: por favor, não orem por minha cura. Não me afaste da glória e alegria eternas. Minha morte não é uma tragédia. Estou voltando para casa. Ou seja, em nenhum momento, por causa da sua compreensão teológica, da maturidade bíblica e espiritual que ele tinha, em nenhum momento, por ser um pregador fiel do evangelho por décadas, ele tentou impor a Deus, exigir de Deus uma perfeita saúde. Um pregador do evangelho, sofrendo dores terríveis por conta de uma enfermidade horrível como é um câncer. Enquanto a família e a igreja orando por sua cura, dizem: orem por minha cura, não me detenham da glória, eu sei para onde eu estou indo. Isso é uma robustez espiritual, isso é maturidade, isso é profundidade na sua fé. E há muitas pessoas que abandonam a Cristo por causa de angústias, perseguições, por causa de um problema de natureza familiar. Por que Deus está permitindo isso aqui e acolá? Esse tipo de resposta, de pergunta, de questionamento, revela primeiro a nossa natureza humana, em algum grau, esse é o primeiro ponto, mas também pode revelar uma fé superficial que não resiste à angústia ou à perseguição. Então fica aqui o encorajamento. Estabeleça como meta. Use os meios de graça para crescer espiritualmente. Amadureça na fé, porque dias difíceis virão. E uma fé superficial não resiste à angústia, nem tampouco à perseguição. Um terceiro tipo de ouvinte, nós vamos chamar de coração dividido, entre espinhos. O verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Muito provavelmente, Marcos está fazendo aqui alusão a um tipo de erva daninha, como é comum naquela região também, de raízes muito fortes, e por ser uma planta de raiz muito forte, né, ela roubava a umidade do solo e as plantas mais novas eram sufocadas, ficavam sem energia. Então Lucas está a dizer que os frutos aparecem, mas não podem amadurecer porque os espinhos, no caso aqui as ervas daninhas, sufocavam. E esses espinhos representam forças
que sufocam o desenvolvimento do fruto. Por que algumas pessoas não desenvolvem, não crescem, não amadurecem? Jesus está falando sobre um tipo de ouvinte que nós criamos até expectativas, né, em relação a essas pessoas, mas aparentemente não avança, porque são impedidas pelos espinhos. E o próprio Cristo vai explicar quais são esses espinhos, o que é que de fato sufoca, impede o crescimento desses ouvintes. Observe então os versos 18 e 19. Ele fala sobre duas coisas: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra. Todos eles ouvem. Agora veja a reação. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É o tipo de ouvinte do coração dividido. É aquela pessoa que diz: não, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, o Evangelho é o caminho. Elas concordam, elas assentem com aquelas verdades basilares da fé cristã, mas o problema é que elas não conseguem avançar espiritualmente porque o coração ainda está preso ao mundo. Isso significa, entre outras coisas, que os valores e as prioridades do mundo estão no controle. O coração não pertence a Cristo ainda. Tal pessoa está tão preocupada em ganhar a vida que acaba perdendo tudo. Conhecem a verdade, mas não vivem de acordo com ela. O coração está dividido. Os cuidados do mundo aqui, literalmente, significa o seguinte: as distrações dessa era. Já parou para pensar na quantidade de pessoas vivendo assim? Elas não conseguem ter uma visão da eternidade, elas não conseguem viver à luz do Evangelho, elas concordam com as doutrinas cristãs, elas não fazem oposição à fé cristã, mas não conseguem viver à altura, ou aquilo que Paulo chama de modo digno do Evangelho, porque elas estão fascinadas com este mundo. Aquilo que a Bíblia chama de mundanismo, né? O mundo no centro, o coração afeiçoado a princípios e valores diametralmente opostos à vontade de Deus. O John MacArthur faz um comentário oportuno. Ele diz assim: as preocupações com as questões temporais desta era atual impedem a pessoa de considerar seriamente o Evangelho. Ela está tão preocupada com essas coisas, com quanto boas algumas delas, mas que não são as mais importantes. Cristo estava todo o tempo confrontando seus seguidores para perceber, para entender os custos do discipulado. Lembra daquele jovem rico que procurou Jesus? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz então para ele algumas coisas que foram indigestas, porque ele se apresentou como alguém muito correto, porque ele guardava os mandamentos desde a sua juventude. Quando Cristo percebeu que ele estava completamente equivocado, deu a ele uma ordem que mexia no seu ídolo. E qual era o ídolo principal daquele rapaz? O seu coração estava nos tesouros dessa vida. Ele estava afeiçoado com as distrações dessa era. Isso nos remete à segunda razão que Jesus apresenta, que é a fascinação das riquezas. Ele estava sempre alertando sobre isso, inclusive falando que não podia servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo aramaico para dinheiro, que Jesus dá aqui uma personalidade, né? Você não pode amar a Deus, servir a Deus e servir ao dinheiro. E há dois problemas gerais aqui. Primeiro, dinheiro e posses materiais não são capazes de satisfazer plenamente o coração. O magnata do automobilismo, né, o Henry Ford, uma vez perguntado, ele já estava na condição assim de um dos homens mais ricos do mundo à época, quanto mais era necessário, né, para sossegar. Chega, né? E então ele cunha uma frase que até hoje é objeto de estudo em alguma medida. Só mais um pouco. O caráter insaciável do dinheiro. Então esse fascínio que o dinheiro exerce sobre as pessoas, as riquezas e supostamente o que está agregado em torno disso, gera muitos problemas. Ele falou, alguns não avançam porque os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra. O desejo cega a pessoa com relação a questões espirituais e eternas. Elas não conseguem entender que vai chegar um dia, uma hora e um momento, que vão cruzar os portões da eternidade e no cemitério não há carro de mudança. Você vai do jeito que você entrou neste mundo.
Então, o desejo de ficar rico tem levado muitas pessoas a naufragar na fé. Não é pecado ser rico. Na história da igreja você tem homens notáveis com muitos recursos que souberam lidar com isso, empregar adequadamente seus recursos como bons administradores daquilo que pertence de fato a Deus. Mas a maioria das pessoas, sonham em ficar ricas porque pensam em tudo que poderia fazer com dinheiro. Há um ídolo ali por trás. E elas são traídas pela síndrome do tio Patinhas. Não? Quanto mais tem, mais querem e menos repartem. Aquele símbolo do tio Patinhas ali é uma teologia do dinheiro. Vou pregar um sermão aqui sobre o tio Patinhas. Ele tinha uma piscina na casa dele, que era uma piscina, não tinha água não, era moedas de ouro. Aí o prazer dele, no final da tarde, era dar um salto, cair na piscina cheia de moedas. Mas percebam que ele era um homem perturbado, um personagem perturbado, né? Porque ninguém se aproximava dele por amor, era sempre por interesse, ele estava sempre desconfiando de tudo e de todos. E havia sempre os irmãos metralhas, tirando o sono do tio Patinhas, porque na verdade ele era um escravo, ele não tinha nada, eram as coisas que possuíam a ele. Então, dinheiro é muito bom no bolso, mas no coração pode levar para o inferno. Ouça o que Paulo disse a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É um flagelo para a alma, se acorrentado por mamon. É um flagelo para a alma, é um naufrágio na fé. E há muita gente incorrendo nesse tipo de erro, não consegue avançar, porque os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas acabam sendo um tropeço. Pensam mais aqui do que na eternidade. Quantos, na última hora, se eu pudesse voltar atrás? Qual é a aplicação para nós? Ouça, irmãos, não corra atrás do vento. A vida é mais do que ouro e prata. Os cuidados deste mundo e a fascinação com as riquezas podem sufocar o maior tesouro que você tem, que é a palavra de Deus. Portanto, não troque o eterno pelo temporal. Por fim, o quarto tipo de ouvinte aqui, o coração frutífero. A boa terra. Observe o verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus aproveita aquele cenário da Galiléia e do norte de Israel, que até hoje é o paraíso agrícola daquela região, e ele encerra falando da boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra. Até aqui nós vimos uma espécie de progressão nos 3 solos ruins. Em cada um a planta morre em um estágio mais avançado, mas agora Jesus fala do fruto que vingou e deu fruto. E Jesus chama esse solo de fértil, o solo bom, onde a palavra pode frutificar. Aquele que ouve a palavra de Deus com esse coração receptivo, ao receber a palavra, vai dar muitos frutos. A palavra foi recebida por um coração receptivo e disposto a aprender. E no verso 20 o Senhor explica o que significa esse solo fértil, esse bom terreno. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Há um processo aqui, em 3 estágios. Vou apenas ler por conta do nosso tempo. Primeira coisa é ouvir. Ouve a boa terra, tal como os outros terrenos. Primeira coisa, ouvir. A semelhança dos demais ouvintes, ele também ouviu, mas houve um elemento que fez toda a diferença: a disposição, a diligência com que ouve a palavra de Deus. Jesus compara a uma terra boa, onde a semente pode se desenvolver e dar frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, é um negócio espantoso, o crescimento que acontece quando o solo é fértil. E mais, compreende, porque o texto diz, ouvem a palavra e a recebem. Há uma eficaz iluminação do Espírito sobre a mente da pessoa, guiando à verdade. Então, frases como o Evangelho da Graça, redenção em Cristo,
Pai nosso que estás nos céus, Consolador. Essas coisas passam a ter sentido, porque a mente foi iluminada para compreender esse vocabulário evangélico, esse vocabulário bíblico. E a pessoa vai tendo iluminação e vai colocando essas verdades todas em prática. E há fruto. A mensagem do Evangelho, uma vez ouvida e compreendida, transforma aquele que ouve. Então, o propósito da Bíblia não é informar as pessoas simplesmente. A informação é um veículo importante, é um instrumento importante, mas a fé, ela vem por meio dessa informação, dessa pregação, mas a fé tem como objetivo, o Evangelho, a mensagem pregada, promover transformação, tem que acontecer frutificação, uma mudança. A mensagem do Evangelho, uma vez ouvida, compreendida, transforma aquele que a ouve. Caminhando para o final, eu quero ler para vocês um comentário que me edificou bastante sobre essa questão de frutificar. E como pastor, lidando com todo tipo de pessoas, eu oro constantemente para que Deus conceda esse terreno fértil, esses corações abertos, onde a palavra possa frutificar. O bispo John Riley diz assim: só há uma evidência de que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. Só há uma. Então você que ouve a pregação, na perspectiva aqui do bispo inglês John Riley, só há uma evidência de que você está ouvindo corretamente a palavra de Deus. E ele segue no comentário: a evidência é produzir fruto. A árvore é conhecida pelos seus frutos. O fruto aqui, ele comentando a passagem da parábola do semeador, o fruto aqui é o fruto do Espírito, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão, mente espiritual. Essas são as únicas provas satisfatórias de que a semente da palavra de Deus está realizando o trabalho que lhe é próprio em nossas almas. Então, fruto aqui não é ativismo. Fruto aqui, usando a linguagem aqui do comentarista, é, na verdade, um conjunto de evidências, entre outras coisas, relacionadas à mudança do caráter, da vida, santidade, a prática da oração, a humildade, o amor, a mente espiritual. Essas coisas todas são evidências de que o Espírito está trabalhando, de que houve essa recepção da palavra no coração. E observa o verso 9, como Jesus terminou a parábola. O verso 9 diz assim: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verbo ouvir domina toda a parábola. Então, ele está falando sobre 4 tipos de ouvintes. Quando a gente fala do verbo ouvir, no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento também, ouvir indica tanto a disposição de ouvir a verdade, quanto a motivação para atender, para obedecer. Então, Tiago, reverberando o Antigo Testamento, e a sabedoria prática, ele vai dizer que os homens sábios são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, em resumo, meus irmãos, o caminho da terra batida representa aqueles que não querem se arrepender, o coração é terreno duro. O solo pedregoso representa os que só querem uma vida sem tribulação. Com isso, é impossível e se escandalizam com a palavra e abandonam a fé. O solo cheio de espinhos representa aqueles que são sufocados pelo desejo de ganhar dinheiro e desfrutar das coisas boas da vida. Esse anseio insano sufoca a fé e impede-a de frutificar. O solo bom representa o coração aberto para receber a palavra de Deus e viver em obediência a ela. Portanto, que Deus nos dê um coração como um coração fértil, aberto, frutífero para a glória dele. Colossenses 1,10 diz assim: eu oro para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é possível pela maravilhosa graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.